Então eu coloquei esse texto aqui para a gente iniciar, está lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 7. Não é o texto todo, mas é só uma parte. E aqui é quando Salomão está ali perante Deus e ele recebe ali uma missão muito importante, que é ser rei de Israel. E aí ele fala: não sei como sair nem como entrar, sou apenas um menino pequeno. Ou seja, Salomão ali demonstra a sua humildade perante Deus. Ele ali com medo por conta da responsabilidade que estava para acontecer ali, e ele fala: Senhor, me ajuda, porque eu não sei como sair nem como entrar, eu sou apenas um menino pequeno. Então que hoje seja esse mesmo sentimento ao começarmos a estudar esse assunto, e possamos deixar de lado, como aqui foi mencionado na lição, aquilo que a gente aprendeu, que se porventura ao decorrer do estudo vier algum preconceito assim, tipo, a respeito daquilo que você já aprendeu, que a gente possa ser que nem uma criança, tipo, estar disposto a aprender algo novo, se esse algo novo estiver de acordo com o assim diz o Senhor. Então, como Salomão ali mostrando a sua impotência, né, ali diante de Deus, que hoje também a gente possa ter essa humildade. Senhor, eu sou apenas um menino, me ensina o verdadeiro caminho. Né? Você lembra que Jesus fala, tipo, aquele que quer entrar no reino dos céus tem que se humilhar e fazer semelhante a uma criança? Porque também a criança ela está sempre disposta a aprender. A criança ela está sempre disposta a aprender, e ela não fica aquele dos vinhos dos odres velhos e em vinhos novos, né? A criança ela sempre está disposta a aprender algo novo ali, se estiver de acordo com assim diz o Senhor, se o próprio Deus estiver ali para ensinar ela. Né? Então, vamos passar. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Vocês vão fazer parte também desse estudo, lendo, interagindo. Não gosto de ler sozinho, porque parece que é monótono quando você fica lendo sozinho. Vamos abrir primeiro ali em João, capítulo 5, verso 30. Só para a gente introduzir. Eu lembro que teve um estudo que eu fiz aqui, que eu trouxe esse assunto. Você se lembra? Eu trouxe esse texto, e aí o texto deixa bem claro que Cristo fala, né, que ele não podia dele mesmo fazer coisa alguma. E eu coloquei ali: Cristo colocou-se na mesma posição da humanidade, onde não podia fazer suas próprias obras. Aí outra pessoa lê aí o mesmo capítulo, só que o verso 19 e o verso 20. Verso 19 e 20. Se vocês quiserem deixar anotar na Bíblia de vocês esse texto, para estudar depois em casa, então o texto deixa bem claro que Jesus diz que dele mesmo, ele não pode fazer coisa alguma. E olha só o que ele fala: embora fosse o Pai que habitasse nele e fizesse as obras. Observe que no texto ele fala: primeiro, o Pai revelava para o Filho o que estava fazendo. Vocês conseguiram ver isso aí no texto, que Jesus fala que o Pai revela ao Filho o que é que ele tem que fazer? Vocês conseguiram ver no texto? Agora uma pergunta: como era que o Pai revelava ao Filho o que é que ele tinha que fazer? Botei ali, ó. Como é que Cristo conhecia o agir do Pai? Quero que vocês me respondam. Pensem aí e me respondam. Lê o texto de onde você vai ver que o Filho não faz nada se não vê o Pai fazer. Mas ainda o Pai revela ao Filho. Jesus disse que o Pai revela o que é que ele tinha que fazer. Pode passar. Pensem aí. Alguém tem alguma resposta? Vai chutar? Ele tinha a mesma mente? Hã? A mesma mente? Porque ele... Só que tem um porém. Primeiro a gente leu que ele
a condição dele em fazer as obras é a mesma que a nossa, né? Tipo, ele fala, de mim mesmo nada posso fazer. E aí tem outro texto que fala que ele se esvaziou-se de si mesmo. Entendeu? Olha só aqui. João 5,39. João, no mesmo capítulo de João, vamos ler o verso 39. Jesus fala para os fariseus, examinai as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e elas mesmo que testificam de mim. Olha só o que esse livro fala a respeito disso. Jesus tinha apenas o Velho Testamento. E no Velho Testamento, o Pai mostrou o que faria na vida do Filho. Por isso que Jesus disse, o que vejo o Pai fazer, isso também faço. Uma ilustração muito simples dessa realidade encontramos nas profecias messiânicas. Cristo soube do seu chamado estudando as Escrituras. Leu na palavra o que Deus faria no Filho no tempo certo. Isso é muito interessante. Cristo, ele soube das coisas que Deus iria fazer na vida dele pelas Escrituras. Ele só tinha, a gente vai ver mais pra frente, que essa parte aqui eu botei examinando a vida de Jesus, a vida do Filho. Cristo, ele só tinha, a única coisa que ele podia usar ali, quando estava aqui na Terra, no grande conflito, era o que eu e você podemos usar. A gente vai ver, tem um texto de Ellen White que fala justamente isso. Então, esse ponto tem que ficar claro na mente de vocês. Ficou claro esse ponto? Como era que Cristo sabia o que, é que tinha que fazer? Como era que ele sabia a revelação do Pai? Pelas Escrituras, pelo Velho Testamento. Pode passar. Ó, isso aqui está em... Aqui já é o texto do Espírito de Profecia, está em Parábolas de Jesus. Eu botei aqui. O próprio Jesus examinou as Escrituras, pois eram elas mesmas que testificavam de si próprio. E ao ele ler essa palavra, ela cumpriu nele o propósito para o qual havia sido enviada. Você se lembra que Jesus ele chegou assim, logo no início assim, do seu ministério, ele chegou em um dia de sábado em um templo, né? E aí ele chega lá e começa, ele abre o rolo das escrituras dele e lê as escrituras e fala, hoje mesmo acabou de se cumprir o que estava escrito aqui. Como é que ele sabia disso? Ou seja, pelas escrituras, entendeu? Tipo, ele soube daquilo ali pelas escrituras e ele leu as escrituras e fala, hoje mesmo acabou de se cumprir o que está escrito. Aí agora o texto de Ellen White, ó, o que ela fala. Nossa parte é receber a palavra de Deus e conservá-la, rendendo-nos inteiramente à sua direção, e será realizado em nós seu propósito. Pode passar. Agora só, desejado de todas as nações. Por que meio venceu no conflito contra Satanás? Aí a gente fala, pela palavra de Deus. Unicamente pela palavra pode resistir à tentação. Está escrito, dizia ele. Então, ele diz, não busco minha própria vontade, não faço as obras, é o Pai que faz as obras em mim. Vem do Pai a minha vitória sobre todas essas tentações. E como o Pai fez as obras? Somente através da palavra. Unicamente pela palavra pôde Cristo resistir à tentação. Aqui é a introdução. Então, o que a gente entendeu até então? Cristo, ele não tinha nenhum direito que eu, ser humano, aqui nessa terra, não podia ter. A gente viu que Cristo, dele mesmo, nada podia fazer. E qual é a minha condição? De mim mesmo também, nada posso fazer. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo para assumir a forma humana. Então, a gente vê aqui que o que aconteceu com Cristo tem que ser o mesmo que aconteceu comigo. E o que foi que aconteceu com ele? Ele se esvaziou e o Pai, através das Escrituras, do poder das Escrituras, operou nele a vitória. Entendeu? E Cristo, lendo as Escrituras, entendeu que era dessa forma que o Pai operaria nele a vitória contra a tentação.
E aí a gente vai ver mais pra frente que é da mesma forma que aconteceu com Cristo, é o que vai acontecer conosco. Você lembra que eu falei que o poder da palavra de Deus, que tipo, a palavra de Deus ela é criacionista, ela cria as coisas? Cristo aprendeu dessa mesma forma, ele entendeu dessa mesma forma. Ele entendeu que o Velho Testamento ali, o que ele estava lendo, iria se cumprir nele, na vida dele. Entendeu? O primeiro ponto é esse. E aí ela fala, unicamente pela palavra pôde Cristo resistir à tentação. Pode passar. Aí aqui é frases do autor, bem interessante essa parte que ele fala. Olha só. Essa compreensão de que o poder está na palavra em si mesma para realizar as coisas está intimamente ligada com a doutrina de Deus dos últimos dias. Intimamente ligada com a justificação. Mas note que na tradução literal, aí é a tradução que ele usa da Bíblia, ele nos deu esse mestre para a justiça no princípio. O primeiro passo é compreender o fato de que o poder de Deus está na palavra. Esse compreender é o princípio, ou melhor, é só o começo. Porque só depois é que a palavra vai seguir e produzir os efeitos finais. Eu acho, se não me engano, acho que passe aí rapidinho. Passe um pouquinho. Pode voltar. Eu acho que avançou. Mas pode voltar. Só para a gente entender essa parte aqui. Ó, para eu iniciar na justificação pela fé, a gente vai ver que isso está extremamente ligado com o derramamento do Espírito Santo. Para eu entender o derramamento do Espírito Santo, a justificação pela fé, precisa eu entender primeiro que o poder da palavra, o poder que a palavra tem em realizar por si mesma aquilo que ela falou, é o princípio da base de fé cristã. E a gente vai ver que Jesus ele aprendeu isso e ele se apoiava nisso. Então você vê a importância de eu compreender o poder da palavra de Deus. Isso é o início da justificação pela fé. Porque é através disso que nós vamos enfrentar as situações da vida, as tentações. É através disso que nós vamos nos unir a Cristo. A Bíblia não fala que o verbo se fez carne? No início era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então compreender exatamente o que é de fato a palavra de Deus, que ali a palavra de Deus está o poder máximo do Evangelho, está o poder que vai transformar a minha vida. Compreender isso é o início da justificação pela fé. É o início da caminhada cristã. Pode passar? Pode passar? Ó, aquele texto que eu li, se lembra que eu falei? Já agora é ele completo. Ali era só uma parte, agora aqui é ele completo. Olha só o que ele vai te falar. Veio o príncipe do mundo, disse Jesus, e ele nada tem em mim. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. Acho que esse texto é conhecido. Vocês já leram ou já ouviram falar. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade, estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo, e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a se apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Vocês viram como Cristo estava, a preparação dele? Nem por um pensamento cedia à tentação. Ele não consentia com o pecado. E ela fala que o mesmo pode se dar conosco. Agora vamos ver por que Cristo estava tão preparado para isso. O que é que deixou ele tão preparado para isso que nem cedia à tentação, nem por pensamento? Pode passar. E a maneira que isso se realiza, Cristo nos mostrou.
Ela fala, não a mostrou. Ou seja, vocês viram toda aquela descrição a respeito de Cristo no início, no slide anterior? Aí ela fala, e a maneira que isso acontece, que isso se realiza, Cristo nos mostrou. Aí ela vai falar como foi que Cristo mostrou, o porquê que ele conseguiu realizar aquilo. Ela fala, por que meio venceu no conflito contra Satanás? Pela palavra de Deus. Unicamente pela palavra pôde resistir à tentação. Está escrito, dizia, e são-nos dadas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Toda a promessa da palavra de Deus nos pertence. De tudo que sai da boca de Deus, havemos de viver. Quando assaltados pela tentação, não olhei as circunstâncias ou a fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra. Então olha só que interessante. Cristo, ele conseguiu fazer aquilo unicamente pelo poder da palavra. Porque eu pensava assim, antes de conhecer essa mensagem. Mas Cristo fez porque ele é Deus, ele é divino. Cristo fez isso porque, com certeza, tem algum atributo aí que é diferente. Mas quando eu entendi que ele fez essas coisas unicamente porque ele tinha o Velho Testamento em suas mãos, nossa, não, peraí. É uma coisa... E olha que ela fala que da mesma forma, olha só que ela fala lá no início, ele não cedia a tentação nem por pensamento, nada tinha nele que Satanás tinha que poderia vencer a ele. Aí ela fala, e o mesmo pode se dar com você. Aí agora ela vai falar, e de que maneira que isso realiza? Ela fala, Cristo nos mostrou. E aí, pela palavra, unicamente pela palavra era que ele fez todas essas coisas. Ou seja, em toda a história de Cristo que a gente vê nas Escrituras, tudo aquilo ali realizado ali, foi tudo pela palavra. Quando eu entendi isso aí, eu pensei, então, o que ele teve, eu também tenho, porque a palavra também está aqui. Se ele teve a palavra, e eu tenho a palavra, e ele se esvaziou de si mesmo, para que Deus operasse nele pela palavra. E a fé dele, qual foi a fé dele? Crer que aquilo que ele estava lendo ali nas Escrituras era Deus falando para ele e que Deus iria operar aquilo nele. E o Cameron fala que isso é o início da justificação pela fé. Entender isso é o início da justificação pela fé. Eu não sei se está dando para entender até aqui. Então, depois estudem isso em casa. Isso é muito, muito grandioso, essa verdade. E a gente vai ver mais coisas. Pode passar. Agora vamos falar a respeito das vestes. Antes eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías. Vocês vão ver a Bíblia falando que não... Olha só que interessante. A Bíblia fala que não virá chuva serôdia a menos que uma coisa aconteça. Vamos conectar os textos. Você já viu que os pastores falam que a gente estuda a Bíblia tipo um texto ligado a outro texto? Um pouco ali, é isso que a gente vai fazer agora. Um abre em Isaías e o outro abre em Deuteronômio e o outro abre em Joel. 3 pessoas. Isso. Então a gente vê aqui, os 3 versos aí está falando de chuva, de descer a chuva. Só que o Isaías, Deus ali, ele está falando que ele faz a comparação da chuva com o quê? Com a palavra. Só que em Deuteronômio, como é Moisés, ele faz a comparação da chuva com o quê? Doutrina, que desça sobre vós. Cadê alegrar o Sião? É porque ele vos dá em justa medida. Não, chuva a minha doutrina, caia como chuva a minha doutrina.
Ou seja, vocês conseguem ver uma ligação entre Isaías 55 com esse texto de Deuteronômio? Minha palavra, minha doutrina, assim como minha palavra cair, assim como minha doutrina cair. Ou seja, a doutrina que Deus quer ensinar para a gente, aqui nisso aqui, é que a palavra dele, é através da palavra dele que é justiça. A justiça está em receber a palavra de Deus. Ele fala, a minha palavra, a minha doutrina, a minha justiça vai cair sobre você como chuva. E o que é que acontece com a chuva que Isaías fala? Ela não volta vazia. Ó, eu gostaria de ler aqui um pensamento do autor aqui, eu não botei no slide. Ele fala assim, ó, minha doutrina, ou ensino, ou ainda, as palavras que descem da minha boca. Você vê que está tudo interligado, ó, doutrina, ensino e as palavras que descem da boca de Deus. É tudo a mesma coisa. Cairão como chuva e destilarão como orvalho. Será que existe uma estreita conexão entre essas passagens? Que nos referimos como uma das promessas da chuva serôdia, do derramamento do Espírito Santo, e que essa doutrina é, na verdade, o fato de que Deus derramará chuva serôdia sobre nossos corações e nos fará florescer e carregar frutos? Alguém está com a King James, hein? Você leu na versão King James, a de Joel? Lê de novo para a gente, hein? Então, alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará chuva temporã moderadamente. Ele fará descer para vós a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Ó, tem alguém aí com a tradução? Conta a tradução? Eu acho que ninguém vai ter essa tradução aqui que ele traz. Mas tem uma tradução aqui que é bem interessante, que ela traz outra visão nesse texto aí. E fala assim, ó. E vós, ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos em Jeová vosso Deus, porque ele vos deu o mestre de justiça, de acordo com a justiça, que faz descer sobre vós banho de aspersão e muitas águas no princípio. Olha só como essa tradução é diferente. Você vê, no lugar da chuva temporã que ele deu justa medida, essa tradução fala que ele vos deu um mestre de justiça de acordo com a justiça. Aí aqui ele fala o mestre da justiça de acordo com o que realmente é justiça. Ao examinarmos a vida de Cristo, vemos sua fonte de retidão. Vemos a palavra a trabalhar e produzir a justiça. Essa compreensão de que o poder está na palavra em si mesma para realizar as coisas está intimamente ligada com a doutrina de Deus nos últimos dias. Intimamente ligada com a justificação. Olha só o que ele traz, a visão que o autor traz. Você acabou de ler, e acontecerá que depois derramarei sobre vós o meu Espírito. A derramação do Espírito Santo só vai ser feita depois que acontecer, depois que a justiça cair sobre nós, como orvalho. Entendeu? Então, essa mensagem, e se a justiça é a palavra de Deus, é o poder da palavra de Deus, e eu preciso primeiro compreender, olha o que ele fala, ó, essa compreensão de que o poder está na palavra de Deus em si mesma para realizar as coisas, está intimamente ligado com a doutrina de Deus nos últimos dias, ou seja, está intimamente ligado com a justiça de Deus nos últimos dias, intimamente ligada com a justificação, e que nos preparará para o derramamento do Espírito Santo. Ou seja, o texto de Joel deixa bem claro, depois dessas coisas é que acontecerá o quê? Mas depois disso, vossos filhos, vossas filhas
receberão o Espírito Santo. Então você vê a importância desse assunto, de vocês, depois em casa, estudarem por vós mesmos. Porque o derramamento da chuva serôdia está intimamente ligado com esse assunto. Primeiro eu preciso receber justiça. Através de quê? Da palavra de Deus. Para eu poder receber a chuva serôdia. Primeiro eu preciso entender que a palavra de Deus, ela é viva, ela pode realmente me trazer justiça, do jeito que está escrito ali. E eu entendendo isso, isso abre as portas para a minha fé, e através disso, eu crendo nisso, é só depois disso que vem o derramamento do Espírito Santo, na vida pessoal de cada um. Você vê a importância desse assunto? Olha só, agora vamos... Essa parte ficou entendida? Essa parte deu para entender? Olha só o que ele fala aqui, ó. Esse será o derramamento final. Passe aqui um pouquinho do lado e bote essa parte aqui, ó. Olha só que o autor do livro fala, ó, a respeito desse pensamento que a gente construiu. Esse será o derramamento final. Mas o que precisa vir primeiro? A doutrina que cai como chuva e destila como orvalho. Sem a compreensão de que a palavra de Deus realiza o fato, não pode haver o derramamento final da chuva serôdia. Eu e você estamos esperando a chuva serôdia, nós não queremos a chuva serôdia. Só que como é que Deus vai derramar se nós não compreendemos de que a palavra de Deus, de fato, ela realiza aquilo que está falando? Se eu não compreendo o que é justiça de fato através da palavra de Deus, a chuva serôdia não desce sobre nós. Antes de receber a chuva serôdia, que é a nossa grande expectativa, precisamos entender justiça de acordo com a justiça, como demonstrada na vida de Cristo. Até que entendamos, não podemos receber o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Ainda estamos no começo. Estamos esperando o derramamento do Espírito, enquanto ainda nos falta aprender os próprios fundamentos da palavra de Deus. Queridos, entender isso a respeito da palavra de Deus é fundamentos. O primeiro passo para a pessoa entender a palavra de Deus, ele precisa entender que a palavra de Deus, ela é criativa. Ela por si só tem o poder de realizar aquilo que ela falou. E outra, a gente vai ver. A palavra de Deus, quando eu a leio, Deus está falando comigo. Vocês vão ver o que foi que aconteceu com Jesus. Jesus é o nosso exemplo, o nosso modelo. Jesus, ele pegava as escrituras e aplicava o quê? A ele mesmo. Ele leu lá no que estava acontecendo ali quando ele foi na sinagoga no dia de sábado, e ele fala, isso acabou de se cumprir. Ele pegava as escrituras e aplicava as escrituras a ele mesmo, e esperava que o que Deus falou ali se cumprisse nele. E por que se cumpria nele? Porque ele cria piamente que aquilo que Deus revelou estava se referindo a ele. Então, quando Paulo fala lá, isso a gente vai ver mais para frente, já estou crucificado com Cristo. Como é que eu devo ler essa passagem da Bíblia? Com essa visão da justificação pela fé? Já estou crucificado com Cristo. Como é que eu leio então essa Bíblia? Esse texto? Paulo está falando ali, primeiro, é Paulo falando? Ou é Deus falando? Segundo, é Deus falando que Paulo está crucificado? Ou você vê que Deus, você vê que a Bíblia, Deus ele escreveu, botou pessoas para escrever a Bíblia sempre no tempo presente e sem, marcar uma pessoa específica. Quando Paulo fala lá, hoje é o dia da salvação. Deus escreveu a Bíblia de uma forma sempre presente e atual, para que a pessoa, ao ler aquilo naquele momento, entendesse que ali naquele momento é a própria palavra de Deus falando aquilo para aquela pessoa. Mas Jesus é um sinônimo da palavra Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Deus conosco, olha só, isso representa a humanidade do Filho de Deus. Passe um pouquinho para cá. Isso. Olha só. Emanuel, Deus conosco. Cristo, tendo tomado nossa natureza humana, em todos os pontos da carne,
E dessa forma, tornando-se nós, ao lermos sobre ele e sobre como o Pai lida com ele, estamos lendo sobre nós mesmos e sobre como o Pai lida conosco. Vocês já viram a Bíblia falar? Temos que entender isso. Quando Adão pecou, todo mundo estava em um só homem ou não estava? Porque toda a raça humana hoje paga a culpa, paga não a culpa, mas recebeu ali a recompensa, né, do ato de Adão. A palavra dele eu tinha dito em Romanos. Temos que entender isso. Em Adão, no primeiro Adão, estava toda a humanidade. E assim também, para ser justo, no segundo Adão, também está toda a humanidade. Então, olha só. Tudo o que aconteceu com o primeiro Adão, eu recebi as consequências. Tudo o que acontecer com o segundo Adão, eu também recebo as consequências. É por isso que o nome dele é Deus conosco. Entendeu? Tudo o que aconteceu com Cristo era acontecendo comigo também. Ó, eu queria adiantar, mas eu acho que eu vou perder a linha de raciocínio se eu adiantar. É porque tudo isso aí eu ia falar, mas lá pro final. Pode voltar um pouquinho. Isso, ó. Parábola de Jesus, página... Porque tipo, é uma construção até a gente chegar a essa parte aí. Ó, página 166 diz assim: somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Estas vestes de sua própria justiça. Cristo dará a todos os que se arrependerem e crê. Aconselho-te, diz ele, que de mim compres vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Este vestido fiado no tear do céu não tem um fio de origem humana, o que a gente mencionou na lição. E a gente sabe que esse vestido representa o quê? Justiça. Pode passar. Para você vir breve. Aí continuando no mesmo texto de Ellen White. Em sua humanidade, Cristo formou caráter perfeito e oferece-nos esse caráter. Uma coisa, caráter, eu quero que vocês pensem dessa forma assim, ó. Quando eu falo caráter, eu não estou falando somente assim, tipo, de algo simples assim. Porque quando a gente vê em caráter, vem na nossa mente assim, só o caráter da pessoa. Mas a gente esquece que, como é que o caráter é formado? Pensamentos, sentimentos, condutas. Quando, olha só que interessante, quando a Ellen White fala, Cristo formou caráter perfeito e oferece-nos esse caráter, é também a formação desse caráter. Ou seja, pensamentos, Cristo ele nos oferece os seus pensamentos, as suas condutas. Como é que forma o caráter? Vocês se lembram desse passo a passo que a gente fala? Vocês se lembram? Se lembram, falem. Ó, pensamentos, deixa eu ver. Pensamentos formam ações, hábitos, pensamentos formam hábitos e hábitos formam caráter. Isso é mais ou menos isso. Pensamentos, hábitos e caráter. Então, quando ela fala que Cristo nos deu, Ele nos oferece o seu caráter, Ele nos oferece os seus pensamentos, sentimentos, hábitos e, por fim, o caráter. Tipo, tá tudo junto. É porque a gente só associa caráter e aí fica com os hábitos totalmente... Mas tá tudo isso junto. Entendeu? E ele fala, todas as nossas justiças são como trapo da imundície. Tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Mas o Filho de Deus se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Pecado é definido como quebrantamento da lei. Mas Cristo, obediente a todos os reclamos da lei, de si mesmo disse, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Pode passar. Quando esteve na terra, disse aos seus discípulos, aqui é o texto ainda de Ellen White, tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos sua vida. Eu pergunto aos irmãos, o que significa isso aqui? O caráter de Deus, a justiça de Deus. Sim, mas assim, tipo, de forma resumida.
Ó, ao nos sujeitarmos a Ele, nosso coração se une ao seu. Nosso coração se une ao seu, nossa vontade imerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com seu espírito, nossos pensamentos serão levados cativos a Ele, vivemos sua vida. Vivemos sua vida. Uma só carne. Eu não sei como é que isso acontece. Isso que é o milagre da justificação pela fé. Porque eu não sei como é que isso acontece, mas é a mesma forma do casamento. Você e sua esposa, pela Bíblia, pelo que Deus fala, vocês são uma só carne, mas os dois vivem aí de forma distinta. Mas de fato, aos olhos de Deus, é uma só carne. Mas o mesmo relacionamento se dá com Cristo. Por quê? Porque desde o princípio do plano da redenção, o nome dele qual era? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Entendeu? Então, para ele ser Deus conosco, ele tinha que se esvaziar de si mesmo e realmente assumir a minha condição. E é por isso que quando eu aceito ele, eu vivo a sua vida nele. Mas para eu viver a minha vida nele, precisou ele, quando esteve aqui na terra, ter vivido a minha vida. Vocês conseguem entender isso? Isso aqui se chama união. Deus conosco. Pode passar. Isso, e olha só, e isso, ela fala, isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. União. Coração a coração, pensamento a pensamento, vontade a vontade. Não é somente porque a gente pensa caráter assim, tipo, uma palavra só, entendeu? Mas o caráter, a formação do caráter está tudo isso. Pensamentos, sentimentos, conduta, comportamento. Então, quando o Senhor nos contempla, verá não o vestido de folha de figueira, não a nudez, a deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Deus. Pode passar. Agora que temos aqui, Emanuel, Deus conosco. Acho que não vai abrir esse texto aqui que você já conhece, né? Olha só o que o Clement fala a respeito desse texto. E Cristo, tendo tomado nossa natureza humana em todos os pontos da carne, e dessa forma, tornando-se nós, ao lermos sobre ele e como o Pai lidar com ele, estamos lendo sobre nós mesmos e sobre como o Pai lidar conosco. Vocês já pararam para pensar nisso? Ao você ler a respeito de Cristo, se Cristo, ele se tornou Deus comigo, e eu estava nele, então, tudo que aconteceu ali com ele, o que o Pai fez nele, automaticamente estava fazendo também em mim, porque eu estava nele. Vocês entendem isso? Olha só. O Pai lida com ele. Quando lemos como o Pai lida com ele, estamos lendo sobre nós mesmos e sobre como o Pai lida conosco. O que Deus fez para ele, fez para nós. O que Deus fez por ele, fez por nós. Por conseguinte, novamente está escrito, Deus fez daquele que não tinha pecado alguma oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, quando a gente lê na Bíblia lá, que Deus olha para Cristo ali no batismo e fala, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem estava ali em Cristo? Você acredita pela fé que você estava ali em Cristo? Ou seja, quando Deus falou aquilo para Cristo, automaticamente ele também falou para mim e para você. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vocês conseguem entender isso? Pode passar, eu vou tentar avançar só para mim. Ó, se isso não fazer sentido agora, no final eu acho que vai fazer sentido. Porque tipo é muito... Ó, o Pai fez as obras nele. Isso aqui, na verdade, se eu não me engano, já é o texto de Alonso T. Jones. Ó, acho que vai ficar... Ó, eu vou ler aqui rapidinho. O Pai fez as obras nele e ele era nós. Assim sendo, o Pai fez as obras em nós. Quando a operar em Cristo, ele estava operando em você e em mim.
Este é o centro em torno do qual se agrupam todas as verdades. Se quisermos entender as coisas corretamente em todos os pormenores, é através dessa grandiosa verdade. Aquilo que o Pai fez por Cristo, Ele fez por nós. E aquilo que Deus fez para Ele, fez para nós. As obras de Deus em Cristo são as obras de Deus em nós. Vocês estão conseguindo compreender essa parte? Eu quero entender. Quero ver se vocês conseguem entender. Ou seja, se Cristo, Ele assumiu a natureza humana, e eu falei lá que Cristo, segundo Adão, Ele representava toda a humanidade. Se Ele se tornou Deus com nós, se Ele se esvaziou, a gente tem que se lembrar disso, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele não veio para ser uma revelação dele mesmo. A Bíblia fala que Ele veio para revelar o Pai ao homem. Entendeu? Então, se Ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma humana, e nele toda a humanidade estava, então eu estava nele, então tudo o que Deus fez nele, fez em mim. Vocês entenderam? Agora, como é que... Por isso é que entra a fé, por isso que é justificação pela fé. Entendeu? Por isso que não entra obras sua, porque todas as obras, você não tem um texto da Bíblia que fala, Deus já preparou todas as obras. Você lembra que Paulo fala isso? Deus preparou todas as obras para que vós andais nela. Aí eu me perguntava, como é que Deus preparou todas as obras? Ele preparou em Cristo. Em Cristo Ele preparou todas as obras. Só que eu estava em Cristo quando o Pai estava realizando as obras em Cristo. Eu estava ali. Eu estava nele. Eu não sei como é que isso funciona. Você entende como é que perante Deus você e sua esposa é uma só carne? Eu não sei como isso. Você só aceita. Porque está ali escrito para Deus, diz isso, né? Eu também não entendo como é que eu estava em Cristo ali antes de ter nascido. Eu já estava ali em Cristo. Eu não sei como é que isso funciona, mas isso é a verdade. Porque Deus revelou que fosse assim. Entendeu? E é assim que a justiça e a vida dele me é comunicada. Mas eu preciso primeiro crer. A fé vai ser, ele vai falar que a fé é a mão que pega nas bênçãos de Deus. É tipo que a chave que faz ligar todo o carro em rumo ao céu. Para subir para o céu. Imagina que a gente entra em um carro e aí esse carro está indo em direção ao céu, só que precisa da chave. A fé é como se fosse a chave para ligar o carro. E você sabe que quando você ligar o carro, é só rumo ao céu, não vai parar. A fé é isso. A fé é o que vai ligar o carro e vai fazer você decolar. É o que vai fazer todas as promessas ser viva e real na sua vida. Pode passar, só para terminar. Agora vamos em Gálatas. Pode abrir em Gálatas, alguém abre em Gálatas. Na verdade, abra também para vocês acompanharem. Mas eu vou abrir aqui também. Olha só o que a Bíblia fala, olha só como devemos ler a Bíblia. Entendendo isso aqui, que o Pai fez as obras nele, e ele, quando esteve aqui na terra, era nós, estava representando eu e você. Quando Paulo fala, olha só que você vai começar a entender os textos. Quando Paulo fala, já estou crucificado com Cristo, por que Paulo fala isso? Paulo de fato estava lá 2000 anos atrás, quando Cristo foi crucificado. Por que ele fala, então, já estou crucificado com Cristo? Olha só. Será que Paulo entendeu como é que funciona a justificação pela fé? Será que Paulo entendeu que Cristo, que ele estava ali em Cristo? Em Romanos 6 fala o quê? Que quando Cristo foi crucificado, quem foi crucificado junto? O nosso velho homem. Vocês vão ver que quando vocês entendem isso, todos os textos de Paulo ali a respeito da justificação pela fé fazem muito sentido. Porque Paulo vai sempre se retratar a Cristo. Ele sempre vai se colocar como se estivesse em Cristo. Depois a gente vai... vamos abrir agora já para a gente não deixar passar. Romanos 6. Eu acho que eu não botei no slide, é Romanos 6. Romanos 6. Verso 4. Vamos começar do 2. Todos acharam? Eu vou ler só para a gente ganhar tempo. Ó. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte,
Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Agora o verso 4. Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, olha só o que Paulo fala, porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, ou seja, na morte dele, eu estava unido a ele. Eu estava unido a ele na morte dele. Aí continuando. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Queridos, olha só que maravilhoso. Quando Cristo morreu, eu estava unido a ele. Mas espera aí, Cristo ficou para lá para sempre? Voltem em Roma aí, em Gálatas 2, depois que Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. O que foi que aconteceu depois de 3 dias? Ele ressuscitou. E é por isso que Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. Depois ele fala, e vivo. Por que ele fala, e vivo? Porque Cristo vive. Cristo ressuscitou. Ou seja, Paulo entendeu que na morte ele estava ali, mas também na ressurreição ele estava ali em Cristo. E aí agora, olha só que Paulo continua. Vivo, mas não mais eu. Por quê? Ele entendeu que ele morreu com Cristo. E quando Cristo se ressuscitou, foi um novo homem, é uma nova criatura. Agora é Cristo que vive nele. E ele continua. Mas é Cristo que vive em mim. E agora, essa vida que vivo na carne, depois disso que ele entendeu isso, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo vive. Paulo entendeu que na morte ele estava ligado a Cristo e na ressurreição também ele estava ligado a Cristo. Ele entendeu que na verdade toda a vida de Cristo, o que Deus operou nele, operou também em Paulo. Teve um pastor, ele é pastor, ele teve lá no IAG e ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, ó, ele é pastor e aí ele é da verdade presente e tal, e ele acredita na vitória do seu pecado, né? E aí ele falou, um cara falou com ele assim, ó, outro pastor falou com ele, mas Manuel Espino, não sei se já viram a pregação dele, falou assim, mas Manuel Espino, como é que eu vou vencer o pecado se é na ressurreição que as coisas acontecem? Aí ele fala, peraí, mas o que é que diz as Escrituras? A Escritura fala o quê? Estou morto e ressuscitei. Paulo deixa bem claro que ele morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Aí ele fala, aí o pastor Manuel Espino falou assim, irmão, isso aí já aconteceu, só que é pela fé. Quando ele falou isso lá no IAG assim e tal. Quando ele falou aquilo ali, eu fiquei, rapaz, não é verdade? Porque a Bíblia fala que morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Você vai lá em Efésios. Abram em Efésios. Aqui, ó, Efésios 2, verso 5 e verso 6. Vocês acharam? Eu vou ler. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Ou seja, quando Cristo ressuscitou, quem estava sendo ressuscitado junto? Nós. E aí o Manuel Espino falou assim, irmão, você, tudo bem, vai acontecer. É na ressurreição. Só que já aconteceu. É pela fé. Aconteceu em Cristo. E o que o Evangelho fala? Que todas as coisas estão em Cristo. Então a vitória sobre o pecado, isso aí que você está falando, que ele joga para o futuro, né, Paulo? Que só vai vencer o pecado no futuro, é porque ele não tem a visão. Esse pastor ele falou, é porque você não tem a visão da justificação pela fé. Da fé em Cristo. Isso aí já aconteceu, só que é pela fé, você só acessa isso pela fé, porque de fato eu morri e de fato eu sou uma nova criatura, eu ressuscitei com Cristo. Entendeu? Isso é pela fé.
E aí quando ele falou isso aí, eu fiquei, rapaz, né, que faz todo sentido, né, que realmente as escrituras falam que isso já aconteceu, só que é pela fé. Porque o que vai acontecer no final é só o corpo, é a natureza humana que vai ser radicalizada. Mas o caráter que... E ele falou, que isso aí você não está entendendo, acho que é só pela fé, vai no caráter, a transformação de caráter, esse processo de morrer e ressuscitar, é agora, é pela fé. Entendeu? Deus ele quer fazer isso agora, essa transição de vida é agora, é pela fé. E aí eu fiquei assim, o rapaz faz muito sentido. Vocês conseguiram entender essa parte? Então, para finalizar, aí eu falei aquele, como a gente deve ler as escrituras, né? Aqui tem, na verdade é o Keno que coloca esse texto, eu achei bem interessante, coloca aqui no slide, e ele fala assim, ó, não tem nada de errado em enfatizar o que essa passagem diz, ao notar o que ela não diz. Ela não diz, eu quero ser crucificado com Cristo. Ela não diz, ó, como gostaria de ser crucificado com Cristo. Mas o que a passagem diz? Já estou crucificado com Cristo. E ainda, ela não diz, Paulo foi crucificado com Cristo. Cristo viveu em Paulo. E o Filho de Deus amou Paulo e se entregou por Paulo. Embora isso seja verdade. Mas não é o que a passagem está dizendo. Não o que ela quer dizer. Pois significa exatamente o que está escrito. A gente tem que aprender isso, a gente tem que ler as escrituras exatamente como está escrito. Paulo, ele só foi um instrumento, um mensageiro para poder escrever o que Deus queria falar para mim e para você hoje. Então, ao você ler as escrituras, esqueça coisas históricas. Porque Paulo escreveu carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Deus ao Isaías. Porque de fato é assim. Hoje a teologia que trouxe isso. A teologia que trouxe isso. História, a teologia que... Não, porque aqui Paulo estava escrevendo aos Filipenses, tem nada a ver com você. Como assim não tem nada a ver comigo? Não, é Deus escrevendo a mim. Então, já estou crucificado com Cristo. Não é Paulo, Deus falando para Paulo, nem Paulo escrevendo aos Gálatas. É Deus falando a verdade para mim e para você. Para que você, quando lê, já estou crucificado com Cristo, você crê que realmente aquela palavra é verdade na sua vida. Você já está crucificado com Ele. É assim que Jesus lia a palavra de Deus. Por isso que ele aplicava para ele. Ele não lia o que o profeta Isaías escreveu aqui e tal, a respeito de um Messias e tal. Ele lia e ele, não, é para mim. Eu sou Messias. Não, Isaías escreveu isso aqui. Deus mandou Isaías escrever isso aqui para mim. E de fato, Deus mandou Isaías, Paulo, Pedro, João escrever isso aqui para mim. Então quando a Escritura, quando Paulo escreveu lá, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Ele escreveu para Romanos. Eu vou ler aquilo ali e vou entender como. Paulo escreveu para Romanos aqui, porque no contexto aqui, os romanos estavam assim, brigando por causa disso, porque eles não entendiam a lei e tal. Não, não existe mais esse pensamento das pessoas pela fé. Não, o pecado não terá domínio sobre vós. Você recebe como se Deus escreveu para você. Amém, Senhor? Você diz, o pecado não terá mais domínio sobre mim. Isso está escrito. O Senhor acabou de falar para mim. E isso é todas as Escrituras. É assim que a fé opera. Crer que aquilo que está escrito ali é para você. Porque a Bíblia fala, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ou seja, ela é atual. Na época de Paulo, aquilo ali serviu para Paulo e para a igreja em Gálatas. Só que onde é que eles estão? Mortos. Então, e a palavra está viva. Olha que Deus fala, minha palavra é viva. Se passa-se geração, aquela geração não é mais para aquela geração. É para eu e você que está tendo contato direto com a palavra. É dessa forma que a gente lê a palavra de Deus. Examinar a escritura, porque ela testifica para mim. Isso. São promessas, a gente tem que se apegar às promessas. Pode passar, acho que já vai terminar. Aqui, ó, essa parte aqui ó, é interessante. Ó. Quando Adão morreu, nós, tendo parte com ele, morremos com ele. Isso a Bíblia deixa claro, lá em Coríntios. Quando o último Adão foi crucificado, ele sendo nós, e nós tendo parte com ele, fomos crucificados também. Assim como o primeiro Adão, foi ele mesmo a raça humana inteira. Se lembra que eu falei que o primeiro Adão foi a raça humana inteira? O segundo Adão, que é Cristo, também é o quê? É a raça humana inteira.
o último Adão ser crucificado, toda a raça humana, a velha e pecadora natureza humana foi crucificada com ele. Por isso está escrito, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pode passar? Só vou ler essa capítulo. Caminho a Cristo, diz assim: de igual modo sois um pecador, não podes expiar vossos pecados do passado, nem podeis mudar vosso coração e tornar-vos santos. Mas Deus promete fazer tudo isto por vós, mediante Cristo. Vós credes nesta promessa, confessai os vossos pecados e entregai-vos a Deus. Vós quereis servi-lo, tão depressa isto fazeis. Deus cumpre sua palavra para convosco, se credes na promessa. Credes que estáis perdoado e purificado. Deus supre o fato, sois curado, exatamente como Cristo conferiu ao paralítico poder para caminhar quando o homem creu que estava curado. Assim é, se credes. A cura do paralítico, o homem creu que estava curado, e por ele crer que estava curado, a cura realmente operou na vida dele. Então, quando lemos lá, os seus pecados são perdoados, temos que crer realmente que os meus pecados são perdoados, para que aquela palavra realmente se cumpra na minha vida. O que ela fala, ó. Se credes na promessa, credes que estás perdoado e purificado, Deus supre o fato. O que é isso? Deus supre o fato? Deus ele realiza o fato. Se você crê que você foi crucificado com Cristo, Deus ele realiza o fato. Ou seja, na justificação pela fé, o maior inimigo é a incredulidade. Não sei se você já viu um texto que a gente fala que a incredulidade é o porquê estamos aqui nesse mundo. É justamente a incredulidade, porque se a palavra de Deus é assim, é só eu começar a crer. Pronto. E pronto. Mas é porque parece tão simples e tão tipo difícil, como eu falo para ele, é tão difícil de conceber, porque é tão simples assim, e eu não consigo conceber algo tão simples. É só eu crer e Deus supre o fato. Se eu creio, realmente ali o que está escrito, o pecado não terá mais domínio sobre mim, eu creio, Deus supre o fato e aquilo é real. Pode passar. Nosso trabalho aqui para finalizar. Aqui é um texto de um reformador, John Bunyan, e ele escreve assim, ó: aquele que se compromete a acreditar toma sobre si a tarefa mais difícil que já foi proposta ao homem. Quando te perguntarem o que é que o homem deve fazer, se lembra que ele perguntou a Jesus o que devo fazer para alcançar a vida eterna e tal? Aí Jesus fala assim, às vezes fala assim, quais são as obras de Deus? Aí ele fala, que creias naquele que ele enviou. Você se lembra alguma coisa assim, tipo, Jesus fala assim, a pessoa pergunta, mas e qual é a minha parte, o que devo fazer? Aí Jesus fala assim, que você creias naquele que ele enviou. Crê, simplesmente crê. Agora olha só o que esse reformador fala. Crer é o ato mais difícil para o ser humano. Você lembra que Jesus fala, esforçai-vos para entrar no reino de Deus? Então, Jesus sabia que a coisa mais difícil para o homem, que ele tinha que se esforçar, era crer, em crer. Como é que é difícil crer realmente? Olha só a visão que esse reformador traz. Ó, tomar sobre si a tarefa mais difícil que já foi proposta ao homem. Não porque as coisas que nos são impostas sejam incoerentes ou inexplicáveis, mas por causa do coração do homem. Quanto mais verdadeiro algo é, mais o homem tropeça nele. Cristo diz, eu digo a verdade, vós não credes em mim. Se lembra dessa ocasião? Que Jesus estava com os fariseus, e aí os fariseus não criam em Jesus, aí Jesus fala, vocês não creem em mim porque eu digo a verdade. Mas a mesma coisa é com a gente. A gente não crê porque Deus mostra a verdade ali tão clara, tão simples. E ele fala, como é difícil crer em algo verdadeiro. Por causa do nosso coração é inclinado a crer em mentira. Olha, a gente crê em proposta de político, proposta de homem. E ele vai falar que um homem é mentiroso. E Deus, que é pura verdade, como é difícil a gente crer em Deus. Ele fala, por isso, acreditar é chamado de esforço.
Quando Jesus fala lá, esforçai-vos por por entrar pela porta estreita, ele estava mandando você, os discípulos, se esforçar para crer nele. Porque Jesus sabia que o maior esforço que a gente ia ter que ter era a fé, é crer. Aí ele fala, buscar diligentemente. E por vezes é a obra mais difícil que qualquer homem possa tomar em suas mãos, por ser assaltado pelas maiores oposições. Porém, crer tu deves, para que não seja tão árdua a obra. Vocês entenderam essa parte? Eu acho que tem só mais um texto. Tem mais um texto, né? E aí ela fala, isso aqui, olha só, se foi difícil, você não entendeu nada do que eu falei. Ó, ela antes fala, muitas vezes havemos de prostrar-nos em pranto aos pés de Jesus, por motivo de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Cumpre orar mais fervorosamente, crer mais plenamente e de novo tentar. Se você não entendeu nada do que eu falei, eu quero deixar esse conselho para você. Não fique desanimado em nada. Se ajoelhe aos pés de Cristo, ore fervorosamente, e ela fala que Deus suprirá aquilo que você não entendeu.